Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos os curadores da luz, Casa da Santíssima, para mais uma conversação, não é? Nossa, e que nós possamos estar ligados para os ensinamentos da doutrina dos Espíritos, para os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos que estão chegando. Que sejamos bem-vindos. Elma e Silvia Constantino, que bom que vocês estão aqui comigo. Muito bom mesmo. Espero que possamos estar bem durante todo o decorrer da nossa conversação, né? Silmara, boa noite, queridas amigas, muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas para o nosso trabalho. Que sejamos luz por onde estivermos. Mário Nobre, amigo, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo. Tá? Fico muito feliz quando eu vejo todos vocês aqui conosco, né? Todos nós aqui unidos e reunidos em nome de Jesus nesse nosso maravilhoso encontro. Eu não sei porque não está entrando aqui no Facebook, mas vamos falar, né? Vamos continuar. Os curadores da luz, Casa da Santíssima. Não sei o que está acontecendo aqui, mas eu não estou conseguindo acessar o Facebook. Espero que nós possamos estar unidos e reunidos em nome de Jesus. Janete, JR, Maria Rosane, boa noite, queridas. Boa noite a todos. Maria Aparecida, estava aqui tentando entrar aqui no Facebook, mas não estou conseguindo. Não sei o que está acontecendo no meu aqui. Marinês, Maria das Graças, Denise, Silmar, eu falei, Mário Nobre, eu falei. Boa noite, amigas e amigos queridos. Sejamos todos bem-vindos. Elma, Silvia Constantino. Muito bom estarmos aqui juntos, né, Maria Rosane? Falei, Leire Badalena, querida, boa noite a todos. Janete, falei. Denise, JLR, boa noite, querida. A gente está sempre se falando, né, de vez em quando aí. Maria Rosane, boa noite. Janete, todos vocês que estão chegando, sintam-se abraçados. Muito bom estarmos juntos, né, Janete? Maria Aparecida, muito bom estarmos juntos. Frida, boa noite. Raquel, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Roseli, Carmen Costureiro, legal, muito bom, que bom que vocês estão aqui comigo. Veronice Vera, boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Eu não sei porque no meu Face aqui não está entrando no meu celular. Eu vejo muito melhor os comentários por aqui do que pelo notebook. Carmen, falei, Denise Leal, Veronice, Josi, boa noite, querida. Sandra, seja bem-vindo, Sandra. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz de ver vocês por aqui, Maria Regina. Elielma, querida amiga, boa noite. Janete, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Josi, eu falei. Será que vocês sabem por que não estou conseguindo entrar pelo Face? Que aí eu vou ter que procurar aqui depois para dar para minhas amizades. Não consigo. Não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo. Ana Maria, boa noite a todos que estão chegando. Vamos lá, não consegui, vou fazer o quê, né? Ana Maria, boa noite. Não consegui, não adianta fazer o que eu não posso. Flávia Machado, boa noite, querida, boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Cláudia, Silmar, eu já falei. Adriano, boa noite. Adriano, estou com um probleminha, não estou conseguindo colocar no Face
a reunião de hoje. Não estou conseguindo entrar aqui no Face, não sei se você daí poderia me ajudar, eu não sei o que está acontecendo. Eu gosto, porque depois eu gosto de assistir e gosto de mandar para as pessoas que não podem ver nesse horário. Maria Rosana, eu falei, né, querida? Vamos lá, vamos orar, vamos deixar para lá, não deu, não deu, né? Vamos conversar por aqui, que sejamos todos bem-vindos. Eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui parece que todo o calor do mundo resolveu vir aqui para o Nordeste. Recife tem 10 sol para cada um. 10, porque um sol para cada um é pouco, é 10, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não, todo mundo. Ninguém daqui para ali que você vai, é um calor que só falta morrer. Se você está dentro de casa, tem calor. Onde quer, tem calor. E nem sempre todo mundo se dá com ar-condicionado ou com ventilador, né? Eu sou uma que, para mim, as duas coisas não são boas. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Roselaine. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçados. Então, vamos orar, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos abençoe, nos ilumine, que esclareça, que ilumine as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que a gente possa seguir nos propósitos, seguir nos nossos objetivos, seguir na necessidade da transformação moral individual de cada um e no nosso coletivo, né? Que possamos realmente continuarmos nessa corrente do bem e do amor. Que Deus e Jesus nos abençoem, que nos ilumine, que nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de esclarecimento, que a estrela do conhecimento, da sabedoria, brilhe sempre sobre as nossas cabeças, sobre cada um de nós, para que possamos, unidos e reunidos em nome de Jesus, darmos sempre o melhor de cada um, sempre. Boa noite a todos que estão chegando. Se eu pulei alguém, sinta-se abraçados, tá? Muito bom estarmos juntos aqui. Muito bom. Deixa eu pegar um ventilador aqui, porque senão eu não vou aguentar. Ninguém aguenta, né? Temos que ter essa ajuda aqui. Bom, gente, eu não consegui ligar aqui pelo Facebook para ver melhor os comentários. Se eu não ver, pulou alguém, sinta-se abraçados, porque eu não sei por que razão eu não estou conseguindo abrir o meu Face no computador, no celular. Vamos lá. Nós ficamos na semana passada na questão 341, que é a continuidade das dissertações, né? Das dissertações. Mas antes a gente vai falar sobre aquilo, né? Que todos os trabalhos dos curadores da luz, Casa da Santíssima, são preparações para as cirurgias e os tratamentos espirituais. Adriano já vem falando sobre a modificação, né? Que tem que preencher tudo direitinho. Então, vamos ver quem precisa fazer, buscar esse tipo de preencher os formulários, né? De fazer tudo que há necessidade de fazer para que a gente tenha o tratamento como nós queremos, para que nós tenhamos sempre as nossas necessidades, dentro do possível, de cada um estar presente no nosso dia a dia, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Essas preparações são as terças, quintas, após as lives. Nós sabemos que todo primeiro sábado do mês tem os tratamentos presenciais que também precisa fazer, ligar, telefonar, marcar tudo direitinho, como o Adriano tem falado, e nós nos lembramos. Outra coisa que eu quero lembrar, que a gente falou muito no ano passado, depois de certos meses, depois paramos, é lembrar sobre a responsabilidade na mediunidade, que no livro de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, chamado Seara de Deus, aliás, Seara dos Médios, ele fala que mediunidade não nos distingue, mas o que distingue é o que a gente faz da mediunidade. Não é ser médium, é o que fazemos com a mediunidade.
Hoje mesmo foi maravilhoso o nosso trabalho lá com os idosos no Grupo Espírita Seara de Deus, onde eu faço na terça-feira. E é muito bom na terça-feira à tarde, quando eu for para lá, me sinto maravilhada, feliz de ver aquelas idosas, né? Cada um, acho que tem umas que já não estão mais, né? Porque retornaram ao plano espiritual, outros vêm e preenchem esse lugar. E é maravilhoso a gente estar naquela troca. A gente dá, eles respondem, a gente pergunta, eles respondem, enfim, é maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos aqui no nosso, nas nossas certas reuniões e sociedades espíritas. Quando nós ficamos na 341, deixa eu ver aqui quem foi que mandou para mim para eu entrar, mas eu não sei fazer isso que você me pediu para entrar. Eu não sei fazer o que você me falou, amiga. Eita, agora passou aqui, eu não consigo ver muito bem pelo meu pelo notebook. Então, a influência do meio, que decorre da natureza dos espíritos e da maneira como agem sobre nós, os seres vivos, sobre essa influência, o que é que vai acontecer? Cada qual pode deduzir de si mesmo, por si mesmo, as condições. Nós começamos e paramos no meio desta questão, por isso que eu estou repetindo o princípio, né? E ele diz que nós temos que, a sociedade dessa influência, nós podemos deduzir por nós mesmos as condições que são favoráveis e devemos aspirar a atrair, ou seja, desejar, a gente falou isso, né? A simpatia dos espíritos bons para as nossas reuniões. E ele diz que, se obtendo as boas comunicações, a gente afasta as más, né, que sempre surgem, sempre querem interferir e depende muito de nós. Essas condições, como ele diz aqui, dependem inteiramente das disposições morais de nós que estamos assistindo, participando das reuniões. Então, isso é muito importante que a gente não esqueça. E ele diz: podemos resumi-los com os seguintes pontos, que é aquele que nós começamos e ficamos no terceiro item. Mas vamos repetir. O primeiro, ele fala da perfeição, da perfeita comunhão de ideias e sentimentos. Ou seja, o meu sentimento, o de Elma, de Flávia, de Janete, de todos nós que estamos aqui, tem que ser o mesmo. Tem que existir a comunhão, tem que existir em cada um de nós a ligação, o objetivo único. Não pode ela pensar uma coisa, eu pensar outra, e assim, não, sem haver a harmonização, sem haver, de fato, aquela integração que é a necessidade, por tudo que se discute, por tudo que é e por tudo que são, por tudo que é a reunião e por tudo que são todas as reuniões que envolvem mediunidade, essa sociedade dentro do trabalho do espiritismo. É isso que é muito importante. Então, essa perfeita união de ideias e de sentimentos. No segundo, ele diz assim: benevolência recíproca entre os membros. Claro, sem essa comunhão perfeita de sentimentos, sem essa reciprocidade de benevolência. Claro, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que trabalhar bem, eu tenho que ter o conhecimento dentro de cada um de nós, daquilo que nós estamos almejando, daquilo que nós estamos querendo, desejando, e assim nós vamos realmente crescer na mediunidade, crescer como participantes nas reuniões mediúnicas, nas reuniões dessas sociedades, né, que ele fala aqui. E dependendo da natureza de cada um de nós, espíritos encarnados e desencarnados. Então, essa benevolência recíproca entre os membros é importantíssimo, importantíssimo. Aí vem o terceiro que a gente viu na semana passada, que é a renúncia de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Isso nós sabemos, independente de mediunidade ou não. Nós precisamos saber e entender isso, que a renúncia do sentimento contrário à verdadeira cristã, isso a gente tem que deixar para lá, não podemos nos ligar, nos envolvermos nisso. Aí, aquela parte que nós ficamos foi exatamente aqui. O desejo uníssono, ou seja, unânime, de se instruir e de melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons.
o aproveitamento dos seus conselhos. Precisamos muito aprender isso, a nos instruir, a ter essa unidade, né, do querer, do desejar, do aprender sobre aquele ensinamento que os espíritos bons nos deixaram, os seus conselhos, aproveitarmos o mais possível. E ele vai concluindo dizendo assim: quem estiver convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o fim de nos fazer progredir e não nos agradar, compreenderá que eles devem se afastar dos que se limitam a admirar o seu estilo, sem tirar nenhum fruto das suas palavras, e só são atraídas sessões pelo maior ou menor interesse que eles ofereçam de acordo com seus gostos particulares. Isso a gente viu claramente que é impossível, né, Roselane? Nós vimos tudo isso, né, Flávia, na semana passada, nós vimos esse pedacinho todinho aqui. Né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Por favor, me fala aí, que eu estou sem comunicação pelo meu celular no Facebook. E eu não estou conseguindo acessar a reunião por ele. E aí eu não tenho muita condição de ver direito por aqui. Pode ser, né, Elma? Eu não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Então é importante essa parte, nós vimos na semana passada, certo? Tá tudo ok até aí, tá? Tudo ok? Então vamos ver. Maria Lúcia, quem chegou depois que eu não tenha citado, sinta-se abraçada e obrigada pela companhia. Luzinete, querida, nos encontraremos essa semana que vem, viu? Lá no NEAM, se Deus quiser. Que hoje foi lá no Ceará com as idosas. Então, Maria Lúcia, Margarete, se eu pulei alguém e não vi, sinta-se abraçada, mas eu não estou tendo condições de ver você realmente direito, tá bem? Cláudia Monte, Bia, quem eu não citei, sinta-se abraçado, porque realmente eu estou com dificuldade de ver aqui. Francilene, vamos lá, no quinto item. A exclusão, isso aqui, vocês estão lembrados do que eu acabei de dizer, né? Que isso aqui é a questão 341 do capítulo 20, do capítulo 30, do capítulo 29 do Livro dos Médios. Veja bem, a gente está falando da influência do meio que decorre de acordo com os desencarnados, que podem colocar certas influências sobre os encarnados. Isso que a gente veio falando na semana passada. Vocês estão lembrados, gente, disso, por favor? Me diga que vocês estão recordando, Carminha Dionísio. Me diga aí que vocês estão recordando tudo isso direitinho. Então, vamos lá. Essa exclusão de tudo que, nas comunicações solicitadas aos espíritos, só tenha por objetivo curiosidade, isso a gente tem que excluir. Não podemos nos deixar envolver por isso. Não, eu só vou participar disso, por isso, por aquilo. Porque eu gosto do fulano, gosto do espírito tal, o outro não é muito legal, não sei o quê. Essas coisas não podem existir, tá? Nem aí. Se a gente for a uma reunião com esse tipo de pensamento, é melhor não ir. Não é melhor não ir. O outro item, ele diz assim, curiosidade aqui, não tem condição. A concentração e silêncio respeitoso durante as conversações com os espíritos. Pronto, nós ficamos aí a partir de hoje, isso aqui. Por que essa concentração e o silêncio respeitoso durante as conversações? Você já pensou? O Espírito está nos dando uma orientação, o Espírito está nos dando uma orientação e eu estou pensando no que Silvia está falando. Estou querendo descobrir até o que ela está pensando. Ela não está falando nada. O que é que aconteceu? Então, foi... O que é que você acha, fulano? Aí o Espírito está aqui nos comunicando, dando os seus ensinamentos, e eu estou ali perguntando para o outro o que é que ele está achando, em vez de prestar atenção, de estar ligada, de estar no silêncio e compenetrado naquilo que nós estamos ouvindo, para tirar o proveito e sabermos trabalhar, porque na hora da reunião do trabalho, a gente tem que estar compenetrado, completamente alienado daquilo que se passa lá fora, ou daquilo que não esteja no contexto, ou seja, no objetivo das reuniões. Está ficando claro isso, queridas e queridos amigos que estão aí, que eu não estou citando? Está dando para entender tudo direitinho? Está dando para entender, né, gente? Por favor, me diga que sim aí, para eu ficar mais tranquila, senão eu vou ficar preocupada aqui, achando que não está dando para entender nada, né?
Então, vocês vão me ajudar nisso daí, me ajudar nisso, né? Porque eu realmente não sei como está sendo feito, porque eu não estou vendo nada direito por aqui. Então, vamos lá. A associação de todos os assistentes pelo pensamento no apelo aos espíritos evocados. Olha, nessa associação, ou seja, nessa organização que é estabelecida, que é por todos de comum acordo, que possa estar, o que vai acontecer nessa reunião, que é essa associação de todos os assistentes, pelo pensamento no espírito, no apelo aos espíritos evocados. Então, nós vamos dizer assim: nós que estamos participando da reunião, vamos evocar o espírito de Maria. Aí, independente de ter alguém que tenha conhecido Maria, ou nessa evocação, nesse apelo que nós vamos fazer a esse espírito, nós temos que todos estarmos concentrados para saber o que aquele espírito vai nos dizer. Se for o caso de nós enviarmos pergunta para que ele nos responda, e não pelo pensamento, a gente vai ter que ter realmente essa compenetração, estar compenetrado, ligado nisto. Aí esse concurso de todos os médios, com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia com desejo único de se tornarem únicos, isso também não pode. E a gente vê que é uma coisa lógica. Como é que temos reuniões com objetivos sérios, como reuniões que a gente viu de estudo, de instrução, do aprendizado, de manifestações inteligentes, de manifestações intelectuais, das manifestações de efeito físico? Como eu vou entender? Como eu vou entender? Como nós vamos poder, de fato, estarmos entendidos do assunto, de vivenciar aquele assunto de outra forma, de usufruir daquilo que os Espíritos estão nos ensinando, se eu tiver com desejo, amor, com interesse pelo amor próprio. Eu sei, porque eu falo com o Espírito fulano, olha, porque a reunião que eu vou ter isso aqui. Não pode haver esse tipo de sentimentos pequenos que não se ligam à superioridade dos espíritos, nem aqueles que estão interessados em ajudar a humanidade, ajudar aquele grupo a espalhar, a propagar, a ter melhor condição, não só para o trabalho com a mediunidade, mas no trabalho de forma geral nas instituições, através das reuniões e sociedades espíritas. Então, ele vai dizer, essas condições serão tão difíceis de preencher? Aliás, é uma pergunta. Essas condições que ele vem falando aqui, ele diz assim, essas condições serão tão difíceis de preencher que não se encontrem quem possa satisfazê-las? Aí os espíritos respondem assim, não pensamos assim. Os espíritos não pensam que essas dificuldades são empecilhos. Não, porque o empecilho, na realidade, existe diante do médium quando o médium não tem aquela, vamos dizer assim um termo, porque não me veio outra agora, aquela força de vontade, ele não entende aquela compenetração necessária, ele não tem ainda o senso da responsabilidade, do comprometimento com de fato, esse trabalho, com essa necessidade de nos encontrarmos e darmos uns aos outros as condições necessárias para esse aprendizado através das reuniões, pelas comunicações dos espíritos evocados ou não. Né? E nós temos que entender tudo isso. Está dando para entender, né? Aí ele vai dizendo assim, esperamos, pelo contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, os espíritos dizem, como as já existentes em diferentes lugares, se multiplicarão. Para ele, a dificuldade não é um empecilho. Então, ele diz que eles não pensam assim, muito pelo contrário. A gente tem que entender que eles estão ajudando a propagação da doutrina dos espíritos. E essas reuniões sérias, como ele diz, verdadeiramente sérias, como as que já existem em diferentes lugares, se multiplicarão. E não hesitamos em dizer que a elas o Espiritismo deverá, olha, vê só, deverá a sua maior ampla divulgação. Então, quanto mais seriedade, mais responsabilidade,
todos nós estaremos unidos, né? Unidos aos espíritos e os espíritos unidos aos homens honestos e conscienciosos, ou seja, aquele que tem a participação concreta, né? Aquele que é responsável, porque quando nós temos a responsabilidade, quando nós assumimos a responsabilidade, temos que assumir mesmo, não é dizer da boca para fora, eu tenho uma reunião, então eu vou. Não, tem que ter a responsabilidade sobre tudo aquilo. E ele diz que, unido aos homens honestos e conscienciosos, essas ideias dessas criaturas, imporão o silêncio e a crítica. E quanto mais pura forem as suas intenções, mais respeitados seremos. Todos que participamos, todas as reuniões sérias serão respeitadas. E essa parte aqui me chamou muito a atenção, porque ele diz algo maravilhoso que eu achei, né? Até mesmo pelos seus adversários, serão respeitados até pelos seus adversários. Por quê? Porque não haverá dúvida, não vai haver a brincadeira, não vai haver aqueles comentários fora da hora, não vai haver aquele tititi de fulano. Você viu o que aconteceu na reunião? O que é que você achou disso? Não. Tudo que houver ali fica, e ali só será comentado o que tiver a necessidade da propagação e do auxílio para o bem, em todos os sentidos e em todas as áreas. Porque aqui não é uma coisa para um ou para dois, é para todos, né? E aí ele diz assim, vai concluindo essa parte, dizendo, com toda essa seriedade, essa responsabilidade, a zombaria não vai existir, não vai atacar o bem, nem provocar mais risco. Por quê? Porque vai ser desprezível, ninguém vai acreditar naquela zombaria. Por quê? Porque viu a seriedade, porque viu a propagação do bem, porque viu a extensão de tudo que é bom. Então, daquilo que é bom, ninguém vai zombar das coisas boas, não deve se zombar de nada, e principalmente das coisas boas. Isso é uma coisa que a gente vai ter que entender. Ficou claro, gente, tudo isso? Aí ele vai dizendo, entre as reuniões dessa espécie é que se estabelece o laço real, simpatia, uma solidariedade mútua pela própria força das circunstâncias, contribuindo para o progresso geral. Progresso geral de quem? De todos os médios, dos trabalhadores e das reuniões de sociedades espíritas. Principalmente, a gente cita várias vezes, as de trabalho. Está ficando claro, gente, a necessidade da nossa responsabilidade com relação a isso? Por favor, me fala. Está sendo claro. Até agora eu não vi nadinha de vocês concordando. Sônia Chaves, eu não vi. Maria Helena Pereira, estou vendo aqui agora. Flávia Machado, eu acho que eu vi. Josefa, eu não vi. Quem não citei, sinta-se abraçada, é porque eu não vi, eu já falei, estou com um probleminha aqui. Zélia Aldino, eu não consegui ver. Eliama ficou até gravado aqui no meu, a taxazinha, no meu, na minha, na minha exposição. O 342, gente, fala para mim, pelo amor de Deus, está ficando, dá dando para entender direitinho, hein? Fala para mim, está dando para entender direitinho. Vocês estão compreendendo tudo direitinho, a nossa responsabilidade, tudo aquilo que nós necessitamos ter, sentir e ser nas reuniões mediúnicas. Filomena, querida, você também está por aí, eu não tinha lhe visto. Está dando sim. Joaquim, amigo querido, seja bem-vindo. É bom estar com todos vocês aqui. Eu estou tentando ver quem está aqui para não passar em branco. Gosto de falar com todos vocês, mas não está dando aqui para mim direito. Então, está dando sim para entender tudinho? Ah, Veronice Vera, obrigada. Sim, estou ouvindo bem. Ai, que maravilha, que bom. Pelo menos eu sei que o meu problema aqui não está atrapalhando o nosso trabalho. Graças a Deus. Que bom. Oh, obrigada a vocês por estarem aqui. Consegui ver algumas pessoas agora. Dark, boa noite, querido. Boa noite a todos que chegaram, né? Boa noite a todos que chegaram. Sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz de vocês estarem comigo aqui. Todos vocês. Muito feliz mesmo. Sonimar, eu falei, né? Nazaré. Quem eu não citei, sinta-se abraçada. Neuza, Olga, Colasso. Boa noite a todos. Janete Marisa, eu falei com vocês. Quem eu não falei, sinta-se abraçada, é porque não está dando. Hélio, amigo, que bom ver você estar aqui também.
Boa noite para você, que agora é que eu lhe vi, tá bom? Pronto. Quem eu não vi, sinta-se abraçado, meu abraço fraterno e gosto demais de todos vocês estarem por aqui. Então vamos lá. Nete, querida, você também está aí, que bom. Deu para entender, né, até agora, a responsabilidade que temos com as nossas reuniões como participantes, sejamos médio de trabalho ou não. A responsabilidade é imensa e não podemos cair na mão dos espíritos equivocados. Gessioni, boa noite, Nils. Boa noite a todos que eu não vi chegar. Olha, vamos aqui para 342. Ele diz assim: seria um erro supor que as reuniões especialmente dedicadas às manifestações físicas estejam excluídas desse conceito fraterno e da exigência de qualquer sociedade. A gente citou isso quando estávamos falando da questão anterior, que qualquer reunião, e essa de manifestações físicas, qualquer que seja o tipo de reunião, precisamos ter a seriedade, precisamos ter tudo que nós temos em qualquer reunião. Eu não tenho que estar nessa só rindo, olhando para um lado para o outro, eu tenho que estar aqui compenetrada. Qualquer que seja a reunião, para consulta, reunião de tratamento, cirurgias espirituais, reuniões de efeito físico para a gente estudar como tudo se processa, eu tenho que estar compenetrada naquilo. Nós não podemos de jeito nenhum deixarmos. Ô, Nilson, boa noite para vocês. Analice do Mar, boa noite, querida. Boa noite a todos vocês que eu não tenha citado. Bem-vindos e meu abraço fraterno para todos vocês. Então, não interessa se é reunião de A ou B, é reunião do assunto, é reunião séria. São reuniões de sociedades conceituadas que precisam elevar o seu conhecimento, que precisam distribuir. Olha, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando o nosso irmão Adriano fala da transformação, a gente tem que se transformar também no sentido de entendermos o que somos uns para os outros, e o que devemos ser de um para os outros, de como devemos propagar a doutrina, porque Jesus disse: ide e pregai. A gente não prega só na palavra, não, a gente prega também nas nossas atitudes, porque fé sem obra não funciona. É claro que todo mundo não pode fazer tudo que o outro faz, ninguém pode, né? A gente também não é fantoche, temos cada um as nossas carências, as nossas deficiências, mas todos podemos fazer alguma coisa, todos podemos fazer alguma coisa. Não é nem à toa que o nosso querido amigo Adriano, de vez em quando, solta brabo, né? Lá, né? Para chamar a nossa atenção. Puxa a orelha delicada, né, Adriano? Ah, puxa a nossa orelha delicada, é? Oi, Mário, boa noite a todos vocês que estão por aqui, né? Então, quando ele diz isso, se elas não requerem condições tão rigorosas, nem por isso poderiam ser realizadas e assistidas impunemente com leviandade. Pronto, é isso que a gente estava falando em outras palavras. Não podemos. Toda reunião tem que ter a seriedade. Seria engano pensar que o concurso dos assistentes seja nulo nessas sessões. Não é. Tudo é importante. Tudo requer que tenhamos responsabilidade. Tudo requer que tenhamos conhecimento. E se eu estou ali com pouco conhecimento, eu devo estar ali para aprender, para conhecer. Eu não vou abrir um livro só para dizer que eu li o livro. Não, e o que foi que eu aprendi do livro? Nada, então não adiantou, eu não li nada. Eu só olhei, folhei, pererê, e passou. Eu tenho que ter aquele conhecimento. Porque, às vezes, ou na maioria das vezes, quando a gente menos espera, é aí que é necessário o nosso, vamos dizer assim, no nosso depoimento. Mas as nossas ações, eu não preciso dizer eu sei, eu tenho que ter minhas ações, o que é que eu vou fazer? Hoje eu fiquei maravilhada com as idosazinhas lá, porque uma amiga nossa que toma conta encarregada, ela foi visitar o filho no exterior. E ela falando comigo hoje disse assim: Sônia, diga a todas elas, quando você for falar, que eu estou mandando um meu abraço e um beijo para cada um. Nossa, foi lindo quando eu disse: olha, Nádia mandou dizer isso, isso, isso. É, que bom, todo mundo aplaudindo, todo mundo feliz. É isso, entendeu? Então, dizer para aquelas criaturas que estão ali sofridas, passado já por tantas dificuldades, falar do amor. Então, falando do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, eu disse: nós comemoramos
o mês passado, o aniversário, o mês do aniversariante, como a gente chama, né? Se pesquisar, a gente sabe que não é essa data, mas foi criado e a gente respeita. E é isso que a gente tem que fazer, respeitar. Pelo menos a gente tem um dia para dizer, hoje eu estou celebrando o nascimento de Jesus, daquele ser de luz que deixou tanto para nós, né? É como o Adriano falou, inclusive, Chico Xavier. Chico Xavier era luz, né? Não precisava. Era tanta misericórdia naquela criatura, tanto amor para todos nós, conhecidos ou não, que ele emanava as vibrações, que ele pensou, conversou até com a espiritualidade. Falando com Emmanuel, quando for desencarnar, quando eu morrer, eu quero que seja no dia de festa, para que ninguém nem sinta que eu vou partir. E estava no dia que o Brasil, a seleção brasileira estava lá em cima, no auge. Então, não quero, não vou ainda agora nessa encarnação chegar ao nível de Jesus nem de Chico Xavier, mas vou chegar ao meu próprio nível. Cada um de nós vamos chegar no nosso próprio nível. Vamos chegar naquela condição que viemos buscar e que só teríamos essa condição de chegar. Mas não custa nada a gente tentar cada dia ser um pouquinho melhor. Cada dia mais paciente, cada dia mais tolerante, cada dia mais um pouco. Porque esse pouco é muito diante de cada um de nós mesmo. É muito. E é isso que eles pedem aqui. E ele diz: não seria engano pensar que os assistentes estão nulos nas sessões. A prova do contrário está no fato de que, frequentemente, as manifestações desse gênero, que nós estamos falando aqui, das manifestações físicas, o que é que acontece? Mesmo quando produzidos por médios bem dotados, não se realizam em determinados ambientes. Claro. Já pensou, todo mundo aqui tem 20, 30, 10, não importa, e estamos ali, pensamento aqui, outro pensamento da novela, o pensamento não sei o quê. Como é que o espírito vai poder ali se manifestar, nos ensinar, se nós não estamos querendo, se nós não estamos ligados a eles? Oh, não sei, cada dia que passa, a cada momento, eu digo, meu Deus, quanta responsabilidade. E a gente parece que às vezes não tem noção de tudo isso, não é verdade? Está dando para entender, né? Aí ele diz assim: as influências contrárias agem também sobre elas, e é claro que decorre das divergências da hostilidade dos sentimentos dos assistentes, que neutralizam os esforços dos espíritos. Pronto, está tudo aqui que a gente está falando até agora. Está tudo nesse parágrafozinho aqui. As influências contrárias. Está dando para entender, né, gente? As influências contrárias estão em qualquer lugar. Eles estão ali às espreitas, sabe? Feita a cobra quando vai dar o bote. Você está andando sem a bota no meio do mato, quando você vê, sente aquela picada. E assim é em todas as reuniões. Eles estão ali, ele diz aqui, se aproveitando da nossa hostilidade, se aproveitando de estarmos ali, ó, com o pensamento alheio, aleatório, à necessidade, né? E aí o que vai acontecendo? Ele vai dizendo assim: as manifestações físicas têm grande utilidade. E qual é a que não tem? Qual é a que não tem? As manifestações físicas têm grande utilidade. Abrem um vasto campo ao observador, pois é uma ordem inteiramente nova dos fenômenos estranhos que se desenrola aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Olha só, gente. Olha só. E quantas coisas foi feitas e ainda são feitas e que não precisa propagar através de manifestações físicas dos espíritos. Daquela influência, não é só de questão, vou mover um objeto daqui para ali. E quantos, sabe que há muitos anos eu não era espírita, mas é quando eu viajava, que eu ia para o interior, ia para o lugar, e eu passava pelas matas, aqueles campos verdes, e quando tinha um acidente, eu dizia assim: eu sei que tem espíritos, tem alguém que vem dali e a gente não vê, e traz as ervas, traz os remédios, estão ali fazendo, agindo em primeiro socorro àquelas vítimas daqueles acidentes e de outras consequências, de outras coisas que possam ter acontecido.
E quantas vezes nós, ai, que dor, estamos com a dor, estamos insuportáveis. De repente eu coloco a mão assim, toco a espiritualidade, de repente aquilo vai amenizando, amenizando, que eu chego no hospital, quando eu chego lá, ele já passou, né? Então, é maravilhoso tudo isso, é maravilhoso. A gente tem que ter essa fortaleza e essa compreensão. Então, vamos lá aqui, que eu quero ver se eu passo para o outro assunto. E aqui, as manifestações físicas têm grande utilidade. Abre um vasto campo ao observador, ou seja, aquele que observa para aprender, para entender como tudo se processa, porque tudo há o processo, tudo há a criação, a geração de tudo, né? Então, a gente precisa prestar atenção. É de uma ordem inteiramente nova dos fenômenos estranhos que se desenrolam aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis. Então, se são incalculáveis para o bem, também pode acontecer coisas que provocada pela assistência que está desinteressada nos ensinamentos, nos conhecimentos. Não é isso? Então, a gente precisa ter cuidado. Uma reunião pode, portanto, ocupar-se dessas manifestações com finalidades bastante sérias. A gente já citou nos nossos pequenos comentários agora há pouco. Bastante sérias, mas não poderia atingir o seu objetivo, seja como estudo ou como prova, para formar convicção. Presta atenção. Se não se colocasse em condições favoráveis. Tem que ter. Tem que ter. Olha, essa semana foi citada uma coisa, né, nos Curadores da Luz, que eu me liguei também. Me liguei quando disse assim, não é porque é um curador da luz, não é porque é um médium, não é porque frequenta-se com assiduidade as reuniões, não é porque se estuda com frequência. Não, não é só por isso. Eu tenho que estar aqui dentro, as modificações, o meu pensamento, eu vejo aquilo ali, terminou a reunião, eu vi uma coisa que não me agradou, nossa, aí começa aquele pensamento ao contrário, começa aquele pensamento ao contrário. Então, a gente precisa realmente modificar dentro de cada um de nós a parte importante que nós temos, né? Que é esse querer conhecer, querer vivenciar, querer trabalhar com a doutrina dos espíritos, com o espiritismo, não como uma religião, mas como um todo, em seus todos os aspectos, da melhor maneira possível. Os que chegaram depois, que eu não citei, sintam-se abraçados e muito obrigada por tu estar aqui. Então, ele vai lá dizendo assim, a primeira o quê? Porque ele falou aqui anteriormente, nesse parágrafo, sobre as manifestações e a seriedade que tem a necessidade. A primeira delas, aí quando não há sinceridade, delas é não a crença dos assistentes. Isso interfere na seriedade dos resultados. Isso que ele está dizendo aqui em outras palavras. Mas o seu desejo de esclarecer-se sem segundas intenções, sem a ideia preconcebida de rejeitar a própria evidência, ou seja, aquilo que está acontecendo, a gente não pode. Tem que ter cuidado. Se a gente observa, temos que observar com as intenções sérias, não com segundas intenções, ou seja, as intenções vulgares, pueris e inocentes que não levam a nada. A segunda questão é a redução do número de assistentes para evitar a heterogeneidade. Por quê? Porque aí não vai dar para todos entenderem tudo ao mesmo tempo. Se as manifestações físicas são, em geral, produzidas por espíritos pouco adiantados, sim, porque nós sabemos que as energias para que se processem esses fenômenos são retiradas desses espíritos ainda endurecidos, desses espíritos que ainda não são tão esclarecidos, como ele diz aqui, ele usa os termos, as manifestações são, em geral, produzidas por espíritos pouco adiantados, mas ele tem a supervisão dos outros espíritos que precisam, pelo entender, pelo objetivo e pela finalidade daquilo está acontecendo, daquilo que está acontecendo. Mas aí ele diz, nem por isso sua finalidade é menos providencial. Não é porque vem desses espíritos pouco adiantados
que não tem nada a ver, que não é providencial, que não é bom. Não, nada disso. Nada disso. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, como a nossa irmã disse ali, Denise, a busca diária, sim, sempre constante. Hoje eu falava de uma coisa, conversando com as minhas queridas idosas, né, as nossas lá, e quando eu digo, meu Deus, às vezes eu chego aqui, nossa, tem tudo isso para eu fazer. Ah, minha Nossa Senhora, essa cozinha está cheia de prato porque eu estou fazendo outras coisas. Aí aquilo diz, mas Sônia, quanta gente quer um prato sujo de comida e não tem nem a comida para sujar o prato? É ou não é, gente? E a gente não pode. A gente não pode ter esses tipos de comentário. De jeito nenhum de pensamento. Ai, meu Deus do céu, por isso. Ai, meu Deus do céu, porque eu não varri a casa. Não varri hoje, não, varri amanhã. Não foi hoje, porque tinha outra coisa. Eu jamais vou deixar de fazer minhas coisas, minhas obrigações, aquela minha responsabilidade quando eu não por causa de outras coisas, não. Eu me viro nos 30. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade. Eu preciso correr com aquele tempo perdido. Eu preciso correr com o tempo perdido. Agora mesmo eu estou com dificuldade, porque a minha instituiçãozinha lá no interior está passando dificuldades e eu estou um pouquinho sentida de não poder estar lá tentando fazer alguma coisa. Mas Deus está vendo, Ele está vendo que não é nada de má vontade ou que eu não queira ir, Ele sabe o porquê. Ele mais do que ninguém, até do que eu mesmo, Ele sabe as razões. Então, nessa segunda razão que ele diz aqui, ele confirma plenamente para nós que a redução do número de assistentes pode ser melhor, porque evita essa heterogeneidade. Mas ele diz: se as manifestações físicas em geral são produzidas por espíritos pouco adiantados, nem por isso a sua finalidade é menos providencial, de jeito nenhum. Os espíritos bons as favorecem. Pronto, a gente citou isso, né? Eu citei desse instante. Os espíritos bons estão ali presentes, trabalhando, observando, colaborando, e nós não podemos desperdiçar essas oportunidades de aprendizado de forma alguma. Os espíritos bons as favorecem todas as vezes que elas possam atingir resultados proveitosos. Então, já pensou? Hein, Maria Helena? Janete, Denise, todo mundo. Hein, Jotela? A gente aqui, né, Maria Helena, pensando, né, Fátima? Pensando, eu vou curar, eu vou emanar vibrações para curar fulano. Para as criaturas que buscam as cirurgias espirituais, os tratamentos, vão todos receberem a luz, vão receber essa energia. Olha, imagine que maravilha! E vai assistir, vão entender, vamos receber sim, vamos receber sim, vamos receber sim. Aí agora a questão seguinte, que temos 10 minutos, que meu relógio está diferente do de Adriano. Quando eu ligo ali, já está começando. Assuntos de estudo, é o nosso novo parágrafo. Subtítulo: Assuntos de estudo, dentro do mesmo capítulo, viu, gente? Capítulo 29, né? Que fala das reuniões. 343, ele diz: assuntos de estudos. Aí ele diz: a evocação. Aí ele começa pela evocação de parentes e amigos, que todo mundo quer. E a gente tem até um capítulo falando só sobre isso, nós vimos. A evocação de parentes e amigos ou de certos personagens célebres, com o fim de comparar as suas opiniões, além de túmulo, com as que tinham quando estava encarnado, são frequentemente, olha isso aí, gente, são essas coisas que eu tiro meu chapéu, né? Eu vou até botar um aqui qualquer dia para tirar meu chapéu para Kardec. Para Kardec ter conseguido captar tudo isso que os espíritos disseram, deixaram para nós. É um potencial imenso, imenso, maravilhoso. Olha só, isso aqui é a continuidade desse assunto. Vocês vão entender como estão intercalados. Isso que a gente leu com isso aqui agora. A evocação de parentes e amigos ou de certas personagens célebres com o fim de comparar as suas opiniões de além-túmulo, ou seja, o que é que ele está dizendo agora desencarnado? Será que é a mesma coisa que ele falava quando estava encarnado? Olha o dedinho, não pode ser assim, não. São frequentemente, olha o que elas são dificuldades quando a conservação cai no campo da banalidade. Claro que por que é banalidade? Porque cai no campo da banalidade e futilidades.
eu vou concluir essa questão só para a gente comentar de forma geral. Muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos, olha, isso aqui a gente já falou até algo sobre isso, há uns tempos atrás. O Livro dos Espíritos esgotou a série de questões de moral e filosofia. Isso é um engano pensar isso. E eu conheço uma pessoa aqui, eu não vou citar o nome, ele é um escritor conhecido, principalmente na área de passe, essa área toda energética, pessoa maravilhosa, que na época, só porque chegou numa instituição, numa federação, e disse, estava muito na hora, você vai entender porque eu estou dizendo isso aqui, de se conversar com os espíritos superiores e conseguir mais algumas perguntas. Aí quase que crucificam. Olha, foi tanta coisa que foi parar em delegacia. Você veja o que é a ignorância de você. E aqui está no livro dos médios. Olha só a questão, e eu vou contar um outro exemplo bem pequenininho. O Livro dos Espíritos esgotou a série de questões de moral e filosofia. Isso é um engano pensar isso. Por isso que ele diz aqui, isso é um engano pensar isso. É por isso mesmo que pode ser útil a indicação da fonte de que se pode tirar novos temas de estudo, por assim dizer, ilimitados. Então, se eu disser isso, eu vou ser crucificada. Se eu disser assim, olha, vamos, Adriano, vamos, gente, evocar os espíritos superiores e fazer alguns tipos de pergunta e publicar, como foi feito. Olha só, Sônia, assim, mortal, amanhã eu estou presa, estou nem sei onde, excomungada. Mas alguém já pensou isso e sofreu grande consequência, porque foi entendido na época que a pessoa disse isso, porque estava desvalorizando o que tem aqui. Feito, uma pessoa disse para mim, tempo atrás, há mais de um ano e pouco atrás, mais ou menos, eu falando das coisas do trabalho da Casa da Santíssima, das coisas como falava, falando das minhas colocações, as colocações do Adriano. Ah, mas isso aí são pensamentos espiritualistas. Aí eu estava numa reunião fazendo um trabalho, né, que eu não gosto de dizer palestra, fazendo uma conversação. Aí, quando eu citei isso que tinha dito para mim tempo atrás, a pessoa disse assim, uma pessoa que estava no salão, estava ali, não vou dizer, na plateia. Ah, dona Sônia, é porque ele não leu a introdução do Livro dos Espíritos. E foi uma pessoa espírita antiga, que vive estudando ali com a cara colada no livro. É onde eu disse anteriormente, hoje. Adianta colar no livro se você não entende o que está ali. Quando o próprio Kardec diz, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Minha gente, pelo amor de Deus, está na codificação isso, e agora está isso aqui com relação a dizer que é um engano pensar que não se tem o direito ou que se não poderia formular questões à espiritualidade superior, como foi feito na época de Kardec. Foi até bom nem gravar aqui, eu não sei se está gravado isso, porque eu não quero nem ser excomungada. Mas não importa, Deus é quem entende e creio que vocês também entendam pelo que nós estamos ouvindo todos os dias nas nossas lives queridas da Casa da Santíssima. Né, Adriano? Não é isso aí, Adriano? É isso aí. Então, está aqui essa questão para a gente entender responsabilidade, condição e direito que nós temos de querer mais. Querer mais. Agora, se a gente vai entender ou vai praticar esse mais, é problema nosso, comprometimento de cada um. De cada um. Mas que pode, sim, pode. Eu sou espírita e sou espiritualista. Se quiser dizer que eu sou macumbeiro, o que quer, pode dizer, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. No sentido daquele conceito de antigamente, do mal, de desejar mal. Que maravilha, praticar o bem, propagar. O que importa é falar de Deus, de Jesus, é ser aquilo que Jesus espera de cada um de nós, amarmos uns aos outros. É o amor maior. E essa carinha é o quê? De tristeza ou é de verdade, seu Adriano? É querer, na verdade, sermos melhores. É, na verdade, a gente dizer, Jesus ensinou no Evangelho de Jesus, está aí no Evangelho Produtivo, né, amigo? Dizer o quê? É adianta ficar propagando e não fazer nada.
Aí eu chego lá, uma idosazinha, bem humildezinha, vem me abraçar, e eu vou me afastar? Não, eu dou um abraço a ela, todo calor. Oi, minha querida, meu amor, tá tudo bem? A família tá bem? Do jeito que eu faço com qualquer pessoa. Eu nunca esqueci, num abrigo maior que tem aqui de idosos, que eu fui lá, nós fomos lá fazer visita. Quando eu cheguei lá, nunca esqueci o que uma senhoria disse para mim. Até hoje, isso tem anos, tem mais de 30 anos, muito mais. Há muitos anos atrás. Ela chegou para mim e disse: Oi, minha querida, como está? Trouxemos umas revistazinhas para passar o tempo, umas besteirinhas aqui para vocês. Ela olhou para mim e disse: minha família, ela pensando, ela disse: minha família me deixou aqui e disse que no próximo domingo viria me visitar. Já fazem 3 anos. Eu não vou dizer mais nada com relação a isso, porque me dá vontade de chorar. Meu Deus, por mais que meu parente, minha mãe, pai, irmão, filho, sei lá, possa estar me dando trabalho, eu possa estar me arrastando. Como eu poderia largar meu pai, minha mãe num asilo de idosos, que não é um hotel desses que existe hoje para idosos, não. Não era. E quando a gente saiu, é enorme esse abrigo. Tem o lado feminino e o lado masculino. E quando a gente chegava na parte da enfermaria, meu Deus do céu, a gente tinha que emanar muita vibração, porque é isso que a gente vê, mas foi isso que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, porque Jesus nunca deixou de amar nem o pecador, nem aquele que não peca, nem aquele que não faz nada, mas ele manda a luz, ele ilumina para que a gente saiba fazer. E a gente precisa saber fazer. A gente precisa ter coragem de dizer as coisas às vezes. Às vezes eu engulo assim, porque eu digo: não vou ficar calada. Aí depois eu digo: ficou calada por quê ficou calada? Respeito é recíproco. Então, se alguém me diz alguma coisa e me atinge daquilo que eu gosto, e Jesus disse que iam atirar pedra daqueles que seguiram ele, que seguiriam ele, e a gente vê na história de Saulo, de Paulo e de todos esses aí. Amigos, nós somos espíritas, nós somos espiritualistas, então vamos batalhar para dizer e para gritar o que somos e o que precisamos fazer. Não o que somos pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade, não, nada por isso. Não. Pelo que precisamos fazer, que é esclarecer-se e esclarecer. Certo? É isso que nós precisamos. Acho que hoje eu falei demais, né? Ah, hoje eu falei demais. Nossa Senhora, Adriano, olha, ainda bem que eu cortei o cabelo, não dá para ninguém puxar, né? O pai vai puxar minha orelha, não vai não, senão vai rasgar, né? Aí eu disse assim, eu quando começo a dizer certas coisas, a pessoa me perguntar, eu olho assim, tem uma pessoa chega para mim e diz: Sônia, não fale muito assim não, porque eles não vão entender. Eu olhei assim, eu disse: olha, eu falo igual para todo mundo. Eu não vou procurar palavras difíceis no dicionário. Quando eu estou com as idosas, eu falo de peito e coração aberto. Simples, quanto mais simples eu puder. E se tiver palavra bonita, sim, mas bonita palavra no sentido de dizer: Jesus disse amai-vos, a palavra amar, a palavra caridade, a palavra indulgência, a palavra. Você falar bonito. Porque dizer para elas que elas perdoem aquelas criaturas que, já que elas estão tudo acima dos 70 anos, 60, 70 anos, passando por ali, 80 anos, perdoe aquele que te feriu. Vamos perdoar aqueles que nos feriu. Vamos estender a mão. Não vamos mudar de calçada de um lado para o outro para não ver. Não, vamos olhar de frente. E a gente cumprimenta. E se ele não falar com você, não tem problema. O problema é dele, não é seu. E eu falo com elas livremente, abertamente. Porque é isso que Deus e Jesus espera de mim. E se espera de mim, espera dos iguais a mim. Não é verdade? Então, queridos e queridas amigas, perdoe que eu falei demais hoje. Perdoe que hoje parece que eu pensava que não ia dizer nada, soltei a língua. Olha, é fogo, viu? Adriano, já pensou? É problema. Olha, gente, Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine a mente, o pensamento, que faça a cada um de nós o melhor.
que é melhor para nós, que quer, Jesus, que todos nós sejamos o melhor. Sejamos aquele filho disciplinado, aquele filho manso, humilde de coração, mas a gente ainda não é, ainda temos um pouco de rebeldia. Ajuda-nos a nos erguer. Ajuda-nos, Jesus, a sentir-te cada vez mais dentro de nós. Ajuda-nos a propagar o teu evangelho de amor, através das nossas ações, não só das nossas palavras, das nossas ações. Dentro de casa, no hospital familiar, porque eu tenho tia, estou com o irmão, estou com a mãe, estou com meu companheiro, tudo precisando. Mas eu tenho a humildade de te pedir ajuda, Jesus, pelo meu hospitalzinho familiar, por tantas coisas que nos atingem, o meu e na casa de tantos por aí. Ajuda-nos. Ajuda-nos, porque vós tem todo o poder, Pai de infinito amor. Maria de Nazaré, conceda-nos a oportunidade de entendermos a humildade, a paciência tão necessária, uma virtude tão linda e tão difícil de ser vivenciada. A paciência, a coragem, a resignação, Senhor, diante desses fatos, diante das dificuldades, diante das nossas próprias deficiências e carências. Porque se temos em Ti toda a esperança, toda a fé, todo o amanhã, aqui ou em outras moradas que nos ensinaste, que Deus tem há muitas moradas, dá-nos as bênçãos. E cura em cada um de nós, Mestre amado, aonde dói. Curamento dos governantes de todas as nações, desses que assumiram agora, desses que já estão, e dá-nos a compreensão de viver e ver essas dificuldades, essas dores, essas lágrimas dessas mães. Porque se mãe chorasse só de alegria, mas mãe chora de tanta dor e por tanta coisa que se acontece, tantas coisas que se abatem sobre as mães. Ajuda-nos a ajudar aos outros e ajudar a nós mesmos. Que Deus nos abençoe com muita paz, com muita luz, por muitas bênçãos, por todo sempre. E que muitas curas sejam realizadas de acordo com a vossa vontade e de acordo com o nosso momento de merecimento. Muita paz e muita luz para todos nós. Gente, muito obrigada. Janete, Maria Rosana, Luiz, obrigada. Que maravilha de nome. Luiz Silvia, Marli, Sonimar, todos vocês. Adriano, meu amigo, muito obrigada pela oportunidade. A Casa da Santíssima, os curadores da luz do plano espiritual, muito obrigada mesmo. Muito obrigada e me conceda sempre esse pouquinho da força que eu tenho para trabalhar. Muito obrigada, Dani, Margarete, Francilene, todos vocês, Luzinete, querida, obrigada a todos vocês, Maria Rosane, Janete, eu falei, Veronice, Eleonora, toda a Analice do Mar, todos vocês, muito obrigada, muita paz, muita luz, Filomena, querida, grande abraço para todos vocês, meu abraço fraterno, Elis, Regina, muito obrigada mesmo para todos vocês. Muita paz e muita luz e até a próxima, porque Deus vai permitir que nós estejamos aqui. Elielma, querida, muito obrigada a todos vocês, Nilce, tudo, muito obrigada mesmo. Aos meus amigos e amigas dos Curadores da Luz da Casa da Santíssima. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau.